Um, dois, três e... Vamos começar, meus amigos. A aula de hoje eu vou falar de procedimento. Silêncio. Aula sobre procedimento ou ritos processuais. Meu amigo, o que eu quero que vocês prestem atenção. Na aula passada, eu deixei para vocês lerem sobre... Eu falei sobre os atos do juiz, né? O despacho, a decisão interlocutória e a sentença. Vocês deveriam ler mais um pouquinho sobre sentença, que está no material, né? Não é possível falar tudo que está no material, é preciso da leitura sobre ele. Hoje eu vou falar de procedimento, ok? É um tema que cai muito? É um tema que cai muito e é um tema simples. Se você separa o que é característico de cada rito processual, você acerta na questão. É preciso lembrar apenas, certo? Quais são os ritos processuais no direito do trabalho? Lembrando que o valor da causa não é um elemento de fixação de competência. Pouco importa o valor da causa, juiz do trabalho é competente para 1 milhão ou para R$100. Isso não vai destinar, vai fazer a diferença na competência para julgar o processo. Mas o valor da causa vai atribuir um rito processual ou outro. E quais são os ritos processuais no direito do trabalho? Rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. Certo? Rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. Professor, qual é o rito até o rito sumário? É aquele que tem um valor da causa até 2 salários mínimos. E se meu valor da causa for superior a 2 salários mínimos e até 40, esse rito é chamado rito sumaríssimo. E se passar de 40 salários mínimos, rito ordinário. Ok? O rito sumário, também chamada rito de alçada, é regulamentado pela Lei 5.584 de 70. E qual é a característica? O que é que você tem que gravar sobre rito sumário? Além do valor da causa, que é até 2 salários mínimos, no rito sumário não cabe recurso. Não cabe recurso. Não cabe recurso das decisões no rito sumário, salvo se esse recurso, se essa decisão violar norma constitucional. Então, a regra é que não cabe recurso de rito sumário, de decisões no rito sumário, salvo se essa sentença no rito sumário violar norma constitucional. Se tiver violação à norma constitucional, cabe recurso. Qual o recurso da sentença? Qual o recurso da sentença no rito sumário que violar a norma constitucional? Da sentença que violar a norma constitucional no rito sumário, cabe o quê? Recurso extraordinário para o STF. Eu ouvi aí da sua casa você falando que da sentença cabe RO. Realmente, mas neste caso só cabe recurso extraordinário para o STF porque viola a norma constitucional. Cabe RO? Não. Cabe o quê? Recurso extraordinário para o STF, se a matéria tiver uma matéria constitucional. Se não tiver matéria constitucional, cabe recurso? Não cabe recurso. Certo? A lei que trata sobre o rito sumário traz um tipo de recurso específico chamado pedido de revisão. O que é esse pedido de revisão? Vamos imaginar que você entrou com a reclamação trabalhista e não identificou o valor da causa. O juiz foi lá e fixou o valor da causa. Mas ele fixou em 10 mil. E o reclamado, quando olhou o processo, falou, epa. Ou o reclamante olhou, pô, esse valor de 10 mil reais não corresponde ao somatório dos pedidos. Ou melhor, não vou botar 10 mil não, que vai sair do rito de alçada. Vamos imaginar que ele entendeu que valeria
que o valor da causa seria R$1.000. Quando você vai somar os pedidos, dá mais do que R$1.000. O juiz, ninguém falou nada do valor da causa, o juiz foi lá e fixou em 1.000. Aí a parte chegou lá nas razões finais e falou, juiz, quando ele fixou, juiz, não corresponde à realidade não. O valor da causa é o somatório dos pedidos, e o somatório do pedido passa de R$1.000. O juiz manteve o valor da causa. Aí chegou nas razões finais, perto da sentença, o cara falou, ei, juiz, muda o valor da causa. Porque o valor da causa não é R$1.000. Se somar todos os pedidos, vai passar de 1.000. O juiz não. É R$1.000 mesmo. Se o juiz manter o valor da causa, você tem um prazo de 48 horas para interpor o pedido de revisão. Revisão o quê? Revisão do valor da causa. Para quem? Para o presidente do TRT. Falar, presidente, o valor da causa não corresponde à realidade. Muda aí. Aí o presidente pode falar, não, o valor da causa corresponde a isso. Ou não, falar, não, realmente tem que mudar o valor da causa. Compreenderam o que é pedido de revisão? É um tipo de recurso específico para alterar o valor da causa. E qual o prazo para o pedido de revisão? 48 horas. Para quem? Para o presidente do TRT. Ok? Então, a particularidade que eu tenho no rito de alçada é que até 2 salários mínimos, não cabe recurso salvo violação à norma constitucional. Se violar a norma constitucional, cabe o quê? Recurso extraordinário para o STF. Cabe pedido de revisão também se o juiz manter o valor da causa. Prazo de 48 horas para o presidente do TRT. Certo? No mandado de segurança e ação rescisória, não se aplica o rito de alçada, porque tem rito próprio. Ele tem um rito especial. Não se aplica o rito sumário para mandado de segurança nem ação rescisória. Era isso que eu precisava que vocês soubessem sobre rito sumário. Recapitulando. Professor, o que eu preciso saber? Rito sumário, também chamado de rito de alçada, é até 2 salários mínimos. Não cabe recurso. O único recurso que cabe é recurso extraordinário para onde? Para o STF, não é para o TRT, para o STF, se violar a norma constitucional. O que eu preciso mais saber, professor? Existe um tipo de um recurso específico, chamado pedido de revisão. Qual o prazo, professor? 48 horas. Cabe de quê? Da decisão do juiz que mantém o valor da causa fixada. E se o juiz não alterar, pedido de revisão 48 horas para o presidente do TRT. E não mandado de segurança e na ação rescisória, não cabe rito de alçada, porque eles possuem rito especial. Certo? A própria lei já diz o rito processual do mandado de segurança e da ação rescisória. Certo? Tudo bem? Entenderam o rito de sumário? Rito sumaríssimo. Só para vocês entenderem, na época, há muito tempo atrás, existia só o rito sumário e rito ordinário. O rito ordinário era para ser audiência contínua. Começar e terminar no mesmo dia. Deveria ser isso. Mas na prática teve vários fracionamentos da audiência no rito ordinário. Aí o legislador falou, olha, se eu criei um rito, que é o rito ordinário, que a audiência é contínua, e vocês fracionam, eu vou criar um rito para ser mais célere, e agora tem que manter essa audiência una. Aí criou o rito sumaríssimo, para ser mais célere que o rito ordinário. Compreenderam a origem do rito sumaríssimo? E o rito sumaríssimo tem particularidade. Se ele é um rito processual mais rápido, com menos recurso, ele tem limitações. Nem tudo eu posso entrar pelo rito sumaríssimo. Primeira coisa que eu tenho que saber sobre o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo é para as demandas entre 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Se passa de 40 salários mínimos, vira rito ordinário. Se é menos que 2 salários mínimos, é rito sumário. Certo? Então você entrou com um processo que o valor da causa é 3 salários mínimos. Qual é o rito? Sumaríssimo. Só que no rito sumaríssimo, eu não posso entrar com ação contra a fazenda pública. E aí, se vocês já estudaram, uma vez que vocês falaram, eu tive aula com o melhor professor
de direito administrativo do Brasil. Então, vocês já sabem que fazenda pública é composta pela administração pública direta e fundação e autarquias. Isso é fazenda pública. É uma parte da direta e uma parte da indireta. Certo? Não cabe você propor uma ação, uma reclamação pelo rito sumaríssimo contra a fazenda pública. Mesmo que a fazenda pública seja litisconsórcio, você entra contra a empresa que prestou serviço para a administração pública, para o município. Não cabe rito sumaríssimo. Certo? Mas sua prova pode falar que você ajuizou uma ação contra a sociedade de economia mista e empresa pública. Sociedade de economia mista e empresa pública é fazenda pública? Não. Se não é fazenda pública, cabe rito sumaríssimo. Então é bom você prestar atenção nisso nessa prova. Contra a sociedade de economia mista, empresa pública, cabe. Contra a Caixa Econômica, contra o Banco do Brasil, cabe no rito sumaríssimo. Mas contra o município de Tribobó do Oeste, não cabe. Contra uma autarquia, não cabe. Contra uma fundação pública, não cabe. Professor, e neste caso, vou arquivar o processo, ou então, no máximo, o juiz pode converter, mas em regra eu vou extinguir o processo, porque o procedimento adequado você escolheu errado. Se o valor for entre 2 salários mínimos, professor, e 4, e for contra a fazenda pública, você tem que entrar com o processo pelo rito ordinário, porque rito sumaríssimo não cabe, mesmo que o valor da causa seja entre 2 e 4. Certo? Continuando, o que é que não cabe o que é que não cabe no rito sumaríssimo? Também não cabe dissídio, não cabe dissídio coletivo pelo rito sumaríssimo. O dissídio coletivo tem um rito próprio. Certo? É o rito especial, é típico do dissídio coletivo. A ação vai direto para o tribunal, tem todo um procedimento lá. Lembra de dissídio coletivo? O exemplo típico é dissídio de greve. O cara entrou em greve, você tentou resolver, não conseguiu por acordo, convenção. Vou ter que entrar com dissídio coletivo de greve para tentar resolver no tribunal. Alguém tem que dizer se essa greve é legal ou ilegal. Tem todo um procedimento. Certo? Outra coisa que não cabe no rito sumaríssimo. Citação edital. Se você não sabe onde está o empregador, onde eu posso notificar o empregador, eu não posso pedir citação para o edital. Então, sua prova, João ajuizou uma ação contra a empresa Alfa. A empresa Alfa está em local incerto e não sabido. Qual o rito processual que ele vai poder entrar? Não pode ser no rito sumaríssimo, tem que ser no rito ordinário. Por quê? Porque eu vou precisar citar por edital. Aí eu estou fazendo minha segunda fase lá. Ela já diz, olha, você vai entrar com... Um empregado entrou contra... Chegou, foi no seu escritório, falou que não pagou não sei quantas verbas. E ele narra logo que a empresa está em local certo não sabido. O que você vai propor? Reclamação pelo rito ordinário. Porque lá embaixo você tem que pedir a citação para o edital. Se eu no final vou ter que pedir citação para o edital, eu já digo lá em cima que o rito tem que ser ordinário. Certo? Independente do valor da causa. Certo? Mas normalmente quando você entra e não acha que o endereço está certo, você entra pelo rito sumaríssimo. E lá você descobre que ninguém acha esse rapaz pelo endereço que você indicou. Aí, se o local está incerto, não sabido, tentei pelo correio, não consegui, o que é que eu vou fazer? Vou arquivar esse processo, porque não cabe citação para edital. Compreenderam? Outra coisa, só o filé. Certo? Outra coisa que no rito sumaríssimo não pode, agora também no rito ordinário não pode também. O pedido tem que ser certo, determinado e líquido. Se você entra com uma reclamação trabalhista, propõe uma reclamação trabalhista e não liquida os pedidos no rito sumaríssimo, qual é a consequência? Arquiva o processo. Professor, eu tenho 10 pedidos. Se um não tiver líquido, o que é que eu faço? No rito sumaríssimo, a lei fala que arquiva. Então você está olhando lá, pô, ele não liquidou hora extra. O juiz arquiva seu processo. Porque no rito sumaríssimo, o pedido tem que ser
líquido. Então, arquiva se for para o edital e arquiva se o pedido não tiver líquido. Certo, determinado. Certo, Daniela? Beleza? Tudo bem até agora? Vamos lá. Vamos continuar. No rito sumaríssimo, a lei fala que deve ter uma... Viu, Marcelo? Deve ter uma pauta especial. Então, a depender das varas, você vai na Justiça do Trabalho, ele bota uma pauta só para o rito sumaríssimo. Normalmente, a pauta do rito sumaríssimo na minha vara é na segunda. Eu boto mais ações, mais processos no mesmo dia, porque o rito processual do rito sumaríssimo, a tendência de fazer acordo é maior e também desistências e arquivamentos são maiores. Então, eu aumento o número de processos na segunda e só coloco o rito sumaríssimo. Então, a lei fala que é possível estabelecer uma pauta especial para o rito sumaríssimo. Ou seja, estabelecer um dia para fazer rito sumaríssimo. Você pode fazer qualquer dia a audiência no rito sumaríssimo? Pode, mas você também pode estabelecer uma pauta especial para o rito sumaríssimo. Certo? A audiência. A audiência no rito sumaríssimo, ela é una. A ideia é que comece a audiência e termine o mesmo dia com a sentença. Foi esse o propósito do rito sumaríssimo. Que a audiência fosse una. E ela tem que ser rápida, até pelo valor da causa. Então, vocês já estudaram comigo que uma vez proposta a ação, uma vez proposta e notificado o reclamado, você tem que ter uma audiência notificado o reclamado, você tem que, no prazo de 15 dias, tem que ter audiência. O prazo máximo para ter máximo para ter audiência tem que ser rápido, entrar e já ter audiência. Isso na prática acontece? Não. Mas a lei fala que o prazo máximo para ter audiência no rito sumaríssimo é 15 dias. E a audiência, ela é una. Excepcionalmente, eu tenho que fracionar. Se eu tenho que fracionar a audiência, a lei falou, se você for adiar, pelo menos, a próxima audiência tem que ser no prazo máximo de 30 dias. Certo? Até aí tudo bem? Não, a lei não fala. Não fala o termo. E como não fala o termo, não cai na sua prova. Ela fala no rito ordinário, a audiência é contínua e usa o termo para rito sumaríssimo, de audiência una. Certo? Testemunha. Qual o número de testemunha? No rito ordinário, qual é o número de testemunha? A gente já viu isso. Rito ordinário, 3 de cada parte. Eu escuto 3 de um, 3 do outro. Rito sumaríssimo, 2 de cada parte. E no inquérito para apuração de falta grave, 6 de cada parte. Então, no rito sumário, no rito sumaríssimo, qual é o número de testemunha? 2 de cada parte. Preste atenção. Estão prestando atenção? Normalmente cai na sua prova. Eu já falei e vou repetir. Professor, qual a virtude da sua aula? Porque eu sou um cara repetitivo. Então eu repito muitas vezes a mesma coisa. E aí internaliza. Então eu já falei, vou falar de novo e se precisar falo de novo. Certo? Para você acertar no dia da prova. As testemunhas têm que comparecer à audiência independente de notificação. Lembra disso? Eu preciso notificar a testemunha? Não. Você fala, ei, vai lá na quinta-feira que tem a minha audiência. Ela comparece, independente de notificação. Se no dia ela não comparecer, você pode requerer ao juiz que adie a audiência e notifique essa testemunha? Ela deve comparecer independente de notificação. Mas se no dia não tiver, você pode requerer que o juiz, juiz, adie e notifique aquela testemunha para ela comparecer? Pode. No rito
no rito ordinário, não precisa carta convite. Você fala, juiz, olha, está no rito ordinário, eu não preciso apresentar cartão convite, adia a audiência, notifico reclamada, a testemunha para comparecer, notifique para ela comparecer, vou dar o endereço aqui, manda notificá-la para ela comparecer na próxima audiência. Se ela não comparecer, conduza ela coercitivamente, sob a base de paulada. Né? Falo com o Fernando manda o cara lá. O cara que estava com o Fernando tem uma mão 2 vezes a minha. Assim, violento que sou. Ó, tudo certinho? Se for no rito sumaríssimo, você fala, juiz, eu quero ouvir a testemunha. Cadê ela? Não veio, eu chamei, mas não veio. Falei, o juiz pode adiar a audiência? Pode, desde que você mostre a carta convite. Então, no rito sumaríssimo, é necessária, sim, é necessária carta convite. E se você não apresentar ao juiz a carta convite que você chamou a pessoa, chamou a testemunha? O juiz vai seguir o baile, falar, você não apresentou carta convite, é rito sumaríssimo, nos ritos sumaríssimos precisa apresentar carta convite, você não apresentou, não vou adiar e vou continuar a audiência. Mas se você apresenta a carta convite no rito sumaríssimo, que o juiz fala, tá bom, você tem o direito de ouvir sua testemunha, adia a audiência, manda notificá-lo, se ele não comparecer, vai ser conduzido à base de condução coercitiva. Certo? Toma cuidado, que essa testemunha você quer que fale em seu favor. Quando ela vier no camburão, talvez ela não fale em seu favor. Não é? Já tive várias vezes na audiência, doutor, eu quero saber, minha mulher está me perguntando o que é que eu fiz de errado, para a polícia ir lá. E agora eu quero saber, me diga aí, o que é que eu falo para minha esposa? Bota no papel aí, que eu quero levar para ela, que ela não está acreditando em mim. Porque a justiça veio aqui me chamar. Beleza? Então, mas recapitulando, rito ordinário, não precisa carta convite, eu adio, notifico a testemunha se ela não comparecer, condição coercitiva. No rito sumaríssimo, a testemunha comparece, se ela não comparecer, tem que apresentar carta convite, apresento carta convite, eu adio a audiência, notifico, ela vem, se ela não vier, condução coercitiva. E se ela não apresentar carta convite, aí, né, Gi? Se não apresentar carta convite, eu não adio, continuo, sigo o baile. Tá bom? Tudo certo? Vamos lá. Professor, é possível fazer perícia no rito sumaríssimo? Regra, não. Regra, não. Por quê? A regra é não ser possível fazer perícia no rito sumaríssimo, porque a audiência, ela é una. Se ela for una e eu vou fazer perícia, eu tenho que adiar, nomear perito, o perito fazer a perícia, laudo, prazo para a parte se manifestar, vai adiar. E eu quero que a audiência seja una, porque é rito sumaríssimo. Então a regra é que não cabe perícia no rito sumaríssimo. Excepcionalmente, exceção, é possível a perícia quando a lei determinar ou a prova do fato exigir. Se a lei determinar a perícia para aquela atividade, eu vou ter que fazer, mesmo sendo rito sumaríssimo. Ou se a prova do fato exigir a perícia, o juiz vai ter que marcar a perícia. Então a regra é que não cai perícia, salvo quando a lei exigir, determinar ou a prova do fato exigir. Na prática, a gente faz em todos os casos. Mas entenderam o que a sua prova vai falar? Cabe perícia no rito sumaríssimo? Regra não, salvo quando a lei determinar ou a prova do fato exigir. E se o juiz marcar a perícia, ele tem que ser rápido. Naquele momento que ele marcar a perícia, ele vai dar um prazo comum de 5 dias para ambas as partes se manifestar sobre o laudo e eu já determino qual perito. Eu fixo qual o juiz, nomeio o perito e já dou prazo de 5 dias para prazo comum depois do laudo para você se manifestar. Então a característica é que é prazo comum, de 5 dias. E de imediato o juiz já fixa a perícia. Quem é o perito? Compreenderam?
regra, não, exceção, é possível a perícia nesses casos, já fixando o perito e dando prazo comum de 5 dias. Prazo comum é que os dois vão falar ao mesmo tempo sobre o laudo, para ser rápido. Não é prazo sucessivo. Certo? Continuando. Todos os incidentes que ocorrer na audiência, o juiz já decide de plano, porque a audiência tem que ser una. Então, os incidentes são decididos de plano. O que é decidir de plano? De imediato. Certo? Decidir de plano é decidir de papum. O que é isso? Chega, o juiz decide logo. Certo? Então, incidente processual no rito sumaríssimo, como a audiência é una, eu tenho que decidir rápido. Recebi, decido na hora. Tá bom? De plano. Tá bom? Outra coisa. No rito sumaríssimo, você chega, só o filé, estou apresentando a vocês. Você chega, propõe a reclamação trabalhista, a parte tenta a conciliação, não conseguiu a conciliação, apresenta a defesa. Só que a defesa, a contestação, vem com documentos. No processo de trabalho não tem réplica. Processo civil tem. Você apresenta a defesa e você faz a réplica da contestação. No processo de trabalho não tem réplica da contestação. Você não se manifesta sobre a contestação. O que você se manifesta é sobre os documentos juntados com a contestação. Eu abro a contestação e os documentos, e aí eu te dou um prazo para você se manifestar sobre os documentos. Certo? Beleza. Como a audiência no rito sumaríssimo ela é una, você tem que manifestar sobre os documentos na audiência. Então, qual o momento para se manifestar sobre os documentos no rito sumaríssimo? Na audiência. Eu posso adiar e dar prazo para a parte se manifestar sobre os documentos da contestação? Aí você fala, professor, não. Você não vai dar prazo. Preste atenção. Olha como está dizendo na lei. A manifestação é feita à audiência, salvo absoluta impossibilidade. Quem analisa essa absoluta impossibilidade? O juiz. Então, doutor, você chega na audiência, doutor, tem muito documento. Eu falei, dá para falar. Mas, doutor, não dá. Eu falei, só vou, a manifestação sobre os documentos é em audiência. Mas não dá para falar. Eu falei, realmente, eu posso adiar sob absoluta impossibilidade. Mas é absoluta impossibilidade não, quem analisa sou eu. Dá, eu já vi você fazendo isso, você consegue, isso é bom, continue. Se manifeste. Falo dessa forma para você gravar. Certo? 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 Você já está em constitucional? O nome chamado isonomia substancial? Tratar de segmentos desiguais. Quem estuda direito de trabalho tem carinho lá na vara. Quem não estuda direito de trabalho, se não foi pelo amor, vai estudar pela dor. Certo? Estou brincando, gente. Mas, realmente, eu não dou conversa para quem não estudou. Quem não estudou, vai estudar, não é na sala de audiência. Tem que ir preparado. Quem estudou, vai saber fazer a audiência com tranquilidade. Quem não, claro, a primeira vez é mais complicado, né? E aí eu vou não deixando te engolirem. Porque o seu coleguinha, o outro advogado, vai querer te engolir no primeiro dia da audiência. Vai ver sua AB nova, vai querer te engolir. Botar pressão com você lá de fora. Muito comum. Eu seguro quando eu vejo que está novo. Mas depois eu deixo. Vocês são advogados que se entendem. Se entendam. Né? Deixa lá, depois que tiver uma briga, calma. Doutor, o juiz tem que manter a ordem, doutor. Para de briga. Acabou. Fala, doutor. Fala, doutor. E siga a audiência. Mas deixa o pau quebrar no início. Né? Ganha-se pouco, mas se diverte. Vamos lá. Vamos lá. Ó, no dia que você estiver sem fazer nada, você fala, doutor, estou sem fazer nada, estou triste. Aí vem para a audiência. Senta aí, você vai ver. Ó, aprende.
Ó, todo dia tem ex-aluno meu lá sentando, aprendendo. Vai, ó, não, e não é só ex-aluno, não. Amanhã eu tenho uma audiência que um cara chegou, é de São Paulo, é de outro tribunal, não conhece o procedimento, ele veio um dia antes, sentou, doutor, posso ouvir a audiência? Sim, a gente vai mostrar que as audiências são públicas, os atos são públicos. Pode sentar? Pode, doutor, fica à vontade, a cadeira está aí, é que eu sou de fora, eu quero ver o procedimento. Fica à vontade, doutor. Aí ele assistiu 2 audiências e falou, já vou, porque ele já viu como era o meu procedimento. Eu não inventei procedimento. Mas como é a minha atuação, se eu sou técnico, não sou técnico, se eu delimito a prova ou não delimito a prova. Ele vai só se ambientar para não tomar um susto na hora. Não pagou passagem? Pagou, está investindo, vai lá assistir a audiência. Beleza? Continuando. A manifestação sobre os documentos no rito sumaríssimo é feita na audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Quem analisa a absoluta impossibilidade é o juiz do trabalho. E não a parte fala que eu não consigo. Não consegue. Certo? Na prática, eu defiro quando a pessoa acha que tem absoluta impossibilidade, já que vai demorar por reclamante. O advogado do reclamante que está se manifestando sobre os documentos da reclamada, se adiar vai ser ruim para o reclamante. Se ele está pedindo para adiar, para garantir ampla defesa contraditória, prazo para ele se manifestar, ele está sabendo que é melhor ele adiar, ter mais uma demora no processo, mas analisar documento por documento. Tá certo? Continuando. Razões finais. Preste atenção. No rito sumaríssimo, como é? Tem a audiência, tem o pregão. Depois do pregão tem a primeira tentativa de conciliação. Depois tem a defesa. Depois tem a manifestação sobre os documentos, sobre o reclamante. Tem as provas. Tem razões finais no rito sumaríssimo? Não. No rito sumaríssimo não tem previsão expressa de razões finais. Só tem previsão expressa de razões finais no rito ordinário. Aí, às vezes, eu não vejo que é no rito sumário, no sumaríssimo, estou fazendo audiência. Aí, o cara chega e fala assim, eu falo, razões finais, doutor, razões finais remissivas? Ele falou, doutor, aí levanta o peito, junta as escápulas. Doutor, no rito sumaríssimo não tem razões finais. Falei, doutor, não tem previsão expressa, mas nada impeça que eu faça. Doutor, eu posso dar a oportunidade para a parte se manifestar? Pode. Tem na lei? Não. Então, para a sua prova, você tem razões finais no rito sumaríssimo? Não. Segundo, depois da razão, vamos imaginar que tivesse razões finais. Depois das razões finais, no rito ordinário, que tem razões finais, tem o quê? Segunda tentativa de conciliação. Se não tem razões finais no rito sumaríssimo, não tem essa segunda tentativa de conciliação. Certo? Porque a segunda tentativa de conciliação é logo após as razões finais. Se não tem previsão de razões finais, não tem logo após razões finais no rito sumaríssimo. Compreenderam? Mas eu posso fazer, aí às vezes, eu chego e falo assim, doutor, fez toda a audiência, doutor, tem proposta de acordo? Ele fala, doutor, é rito sumaríssimo. Só tem uma tentativa de conciliação. Falei, doutor, existe um princípio no direito do trabalho, chamado princípio da conciliação. Pode ser feito acordo em qualquer momento processual, inclusive na execução. Então eu posso oportunizar vocês a tentar a conciliação. Vocês não são obrigados. Querem ou não querem? Não, não querem. Então tá bom. Tentei a segunda, não tem previsão, mas eu posso tentar em qualquer momento. Não quer? Passou. Encerra, agora vem a sentença. Compreenderam? Então, no rito sumaríssimo não tem previsão de razões finais. Não tem previsão da segunda tentativa de conciliação. Só tem a primeira, que é logo aberta a audiência. Ok? Vamos lá. Não, isso aí é uma explicação que eu dou lá na hora, mas para a sua prova você vai falar, não tem razões finais e não tem momento específico na lei para a segunda tentativa de conciliação. Não quer dizer que eu não posso fazer acordo. Não tem previsão de momento específico para eu tentar a conciliação.
A segunda. A primeira tem, que é logo aberta a audiência. Compreenderam? Continuando. Uma sentença, ela é composta, tem 3 partes. A sentença, ela é composta de relatório, fundamentação e dispositivo. O que é que faz coisa julgada? O dispositivo. Certo? Ok? A regra é o que faz coisa julgada é o dispositivo. As sentenças têm relatório, fundamentação e o dispositivo. No rito sumaríssimo, o relatório é dispensado. Então eu escrevo assim, relatório dispensado nos termos do artigo 852, a linha porque é rito sumaríssimo. Então, eu sempre boto o relatório e digo que foi dispensado no rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, eu não preciso escrever o relatório, eu falo que é dispensado pela lei. Então, no rito sumaríssimo, o relatório é dispensado pela lei. Ok? Outra coisa, só estou falando filé, coisa específica do rito sumaríssimo, meu amigo. Cair qualquer questão de rito sumaríssimo, você acerta. Se lembrar o que eu estou falando. Se ficar voando, mexendo no celular, esquece. Beleza? Preste atenção. Olhe para cá. Qual o efeito? Vocês estudaram, né? Vocês estudaram? Eu pedi para estudar. Estudar despacho, decisão interlocutória e sentença. Se você, preste atenção, se você propõe a reclamação trabalhista e o reclamado não comparece, não compareceu à primeira audiência, reclamado réu, revelia. Réu, revelia. E qual o efeito da revelia? Tem vários, professor. Tem efeito material e efeito processual. Qual é o efeito material, professor? A regra é a confissão ficta. E qual é a consequência processual da revelia? Corre o processo independente de notificação. O processo vai continuar e eu não vou notificar o réu revel. Quando ele quiser, ele entra no processo e pega o processo no estado que está. Só que no processo do trabalho, o réu revel tem um ato que eu tenho que notificar. Qual é? Mesmo ele sendo revel, eu tenho que notificar da sentença. Certo? Ok? No rito sumaríssimo, que momento é feita a sentença? Se a audiência é una, é para ela começar e terminar com a sentença. E as partes provavelmente estão na audiência. A audiência ele começou, as partes estão lá, eu vou dar a sentença. Quando é que o réu e o reclamado e o reclamante são notificados da sentença? Na própria audiência. Se a sentença vai ser na audiência, eles estão presentes. Então, a notificação da sentença é dada na própria audiência. Porque ela é prolatada na sentença. Quando eu cheguei aqui, cheguei como um super-homem. Cheguei todo gás. Fazia audiência. O cara falava, fazia prova. Aguarde 15 minutos lá fora, por favor. Fazia a sentença. Terminava a sentença. Manda entrar. Já saía com a sentença pronta na hora. O pessoal tomou um susto. E ainda, quando eu queria, logo no início, ainda liquidava. Pegava o calculista, vem cá, faz aí mais 15 minutos, liquida aí, já sai a sentença na hora e líquida. O cara tomava um susto. Certo? Aí eu vi que não era da região, essa prática. E eu podia tomar uma facada. Aí eu preferi prolatar a sentença, que eu estou em casa quando ele tem ciência da sentença. Certo? Porque o cara pode ficar nervoso. E já teve vezes que eu dei sentença na hora. Fica aí.
Quanto ao tópico tal, não tem fundamento por isso, indefiro por isso, por isso, por isso. Aí o outro falava, por esse tópico, defiro nos valores, tá? O outro se mexia lá do outro lado. Aí eu falei, não vou matar um aí, algo do coração, né? Imagine, dando uma sentença, 15 minutos de tortura. Aí eu falei, não vou fazer isso não, que eu sou gente boa, quero ir para o céu. Certo? Aceitei Jesus. Certo? Quero ir para o céu, não vou fazer isso não. Aí parei de fazer isso, né? Parei de fazer na audiência. É porque quando você chega, você quer mostrar mais trabalho, né? Você quer mostrar o trabalho. Mas não é bem visto isso. Deve ser feito? Deve. Só que a prática da região não era essa. Então assusta um pouco. Tá bom? Continuou? Vamos lá. Entendeu? Então a sentença... Quando é que o réu e o reclamado é notificado? No rito sumaríssimo. Se a audiência é una, a sentença foi na audiência, é lá que ele é notificado. Não tem prazo, não tem dia de prolação da sentença, é no dia da audiência. Na prática, a gente não prolata a sentença no dia de audiência, porque a gente adia. Eu não torno a audiência una, eu adio para prolatar a sentença. Tá bom? Rito ordinário. Vamos lá. Aí deu uma sentença, preste atenção. Deu uma sentença no rito sumaríssimo, você vai fazer o quê? Um recurso. Da sentença cabe que recurso? Da sentença cabe o que recurso? O quê? RO, recurso ordinário. Não quero ouvir apelação. Que assim eu vou fazer com o seu pescoço, ó. Não existe apelação no processo do trabalho. Tá certo? A apelação no processo de trabalho na fase de conhecimento é chamado recurso ordinário. A apelação na fase de execução é chamada de quê? Agravo de petição. Então tem recurso ordinário na fase de conhecimento e agravo de petição na fase de execução. Não existe apelação no processo de trabalho. Ok? Beleza. Eu vou interpor o recurso ordinário, mas esse processo é no rito sumaríssimo. E o processo é todo rápido, a audiência é una e o processo no recurso ordinário, no rito sumaríssimo, tem que ser mais rápido. Eu interpus o recurso ordinário a uma distribuição imediata. Vai direto para o tribunal. Pá! Passa pela vara, a vara faz a análise e manda direto para o tribunal. Distribuição imediata do recurso ordinário. Chega lá, cai no relator. O relator tem 10 dias para fazer esse relatório. Então, chegou o recurso ordinário, o juiz analisa rápido, distribui de imediato para o TRT, chega no TRT, vai para o relator, distribuído para o relator. O relator tem 10 dias para falar. 10 dias para fazer um relatório. Normalmente tem um relator e tem um revisor. No rito sumaríssimo, recurso ordinário, só tem relator, não tem revisor. É sem revisor. Certo? Alguns tribunais podem criar uma turma específica para analisar recurso no rito sumaríssimo, recurso ordinário no rito sumaríssimo. Alguns tribunais podem criar, vou criar a turma tal só para rito sumaríssimo. Certo? Não tem revisor, só tem relator, distribuição imediata, 10 dias para o relator se fazer o relatório. Chega o MPT tem que se manifestar no rito ordinário, o recurso ordinário no rito ordinário, a manifestação é escrita pelo MPT. No rito sumaríssimo, a manifestação, se for necessária, é oral pelo MPT. Certo? E se o relatório, se o acórdão dos embargadores tiver o mesmo fundamento da sentença, eu posso fazer uma simples certidão. Se mantiver a mesma decisão da sentença, o acórdão no rito sumaríssimo do RO, se for a mesma coisa da sentença, é por simples certidão. Como é? Número do processo, dispositivo, razões e fundamento. Pronto. Você percebeu como é rápido? Então só a prova vai falar, tem revisor? Tem revisor? Não, só tem relator. O prazo de 10 dias? A distribuição é imediata? O MPT tem que fazer manifestação escrita? Não. Se ele entender necessário, ele faz oral. Para ser tudo rápido. E pode ter uma simples certidão. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar no rito sumário. Lembra no rito sumário? Até 2 salários mínimos? Quando eu faço o depoimento das partes, quando eu vou escutar a testemunha no rito sumário, eu não preciso copiar tudo que ele está falando, não.
eu só preciso registrar na ata o que eu me convenci sobre o depoimento. Então você vai falando, você começou quando? Saiu quando? Qual é a sua função? Eu não anoto não. Vou perguntando. Do que eu extrair, eu registro aqui na ata. Então no rito sumário, que é até 2 salários mínimos, não precisa registrar tudo não, só a convicção do juiz. É uma particularidade de lá. Certo? Não é o rito sumaríssimo, o rito sumário, até 2 salários mínimos. Eu tinha esquecido, não está no seu material, estou falando. Está vendo a diferença de vir para a aula e só ler material? É essa, que o professor lembra alguma coisa, é inspirado por alguma coisa, inspirado por Deus, aí o cara vai e fala. Certo? Eu peça antes de entrar na aula, por favor, meu Deus, coloque na boca do professor João tudo que eu preciso para passar nessa prova. Todo dia você falando, onde tiver mais de uma pessoa que tem fé e acredita em Deus, ele está presente. Então você peça para colocar na minha boca tudo que você precisa para ter na sua prova. E aí, eu posso ser inspirado por Deus, alguma coisa bate na minha cabeça, eu falo para vocês. Né? Vamos lá. Outra coisa, aí eu vou fazer uma homenagem a uma professora que as pessoas gostam, mas também é online, então não vou falar o nome não. Não. Cíntia, você gosta daqui, eu não vou falar. Se fosse daqui eu falava, é de um outro curso, que é online, por isso eu não posso falar. Ó, ela chega assim e fala: rito sumaríssimo, 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 sumaríssimo. O recurso de revista no rito sumaríssimo, sumaríssimo, só cabe se violar súmula vinculante do STF ou súmula do TST. Rito sumaríssimo, súmula do vinculante do STF ou súmula do TST ou violação direta à Constituição. Então, o recurso de revista no rito sumaríssimo não cabe de tudo, não. Só cabe se violar súmula do TST, súmula vinculante do STF ou violação à Constituição. Cabe se violar uma OJ? Não, porque OJ não é súmula. Cabe se violar um artigo da CLT? Não cabe recurso de revista por violação ao artigo da CLT, porque a CLT é lei e não Constituição. E só cabe se violar súmula do TST, súmula vinculante do STF e violação à Constituição. Certo? Da mesma forma, os embargos SDI, porque do recurso de revista, do acórdão do recurso de revista, cabe o quê? Embargos ao TST, embargo de divergência. Se aqui só cabe de súmula, presta atenção, se aqui só cabe de súmula do TST, ou súmula vinculante do STF, ou violação à Constituição, claro que o acórdão só vai tratar sobre isso. Então, embargos ao TST também só pode tratar sobre esse tema. É como se fosse o funil. Se aqui tem o recurso de revista, sempre vai afunilando a matéria que eu vou tratar. Se eu só posso tratar de súmula vinculante, súmula do TST e com violação à Constituição, claro que aqui em cima também só vai tratar desses temas. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando. Vocês estão fazendo as questões por assunto? Está acertando? Difícil? Não. Isso aí, toda OAB da minha vida tem mais de 10 anos. Eu falo no início e a pessoa vem narrando para mim que se arrependeu. Mas eu avisei. Que isso ia acontecer. Lágrimas vão correr, vão passar, mas lágrimas, caminhos mais tortuosos, mais penosos, mas talvez isso signifique mais sua aprovação. Eu fui mais difícil, eu gosto do mais difícil, eu gosto da diversidade. Hein? Ainda há jeito. Não, já acabou o prazo?
Já pagou? Não tem o pagamento até o dia 27, não é isso? 8. Meu Deus. Não, meu Deus. Meu Deus. Passa. Vamos lá. Eu avisei. Vamos lá. Rito ordinário. No rito ordinário, preste atenção, meus amigos. No rito ordinário, eu vou precisar apenas mostrar o que não cabe no rito sumário, no rito sumaríssimo, e que cabe no rito ordinário. O rito ordinário vai até quanto? Mais do que 40 salários mínimos. Certo? Primeiro, a audiência é una? Não, ela é contínua. Posso adiar por força maior, posso adiar. Na prática, se adia, se divide no rito ordinário? Normalmente se divide as audiências. A primeira audiência é chamada audiência de conciliação, a segunda audiência de instrução e a terceira de prolação da sentença, de julgamento, de julgamento. Certo? Conciliação, instrução e julgamento. Normalmente dividido em 3, mas a lei fala que a audiência é contínua, salvo força maior. Qual a testemunha? No máximo 3 de cada parte. Cabe contra a fazenda pública? Cabe. Cabe contra a fazenda pública. Então, é possível reclamação trabalhista contra a fazenda pública. Ok? Cabe citação por edital? Sim. Cabe citação por edital. O pedido, antigamente, o pedido não precisava ser líquido. Só no rito sumaríssimo. Agora, tanto no rito sumário quanto no rito sumaríssimo, o pedido tem que ser líquido. Só que, se o pedido não for líquido, qual a consequência? Neste caso, eu não arquivo, eu extingo sem julgamento do mérito o pedido. Tem o A, B, C, vários pedidos. Um deles não está líquido, eu extingo ele. Não arquivo todo o processo. Lá no rito sumaríssimo, a lei fala que arquiva. E arquivar é arquivar todo o processo. Beleza? Continuando. Cabe o recurso ordinário. O recurso ordinário é distribuído na ordem, não é imediato. No rito, o recurso ordinário no rito ordinário, a distribuição não é imediata, tem relator, tem revisor, o parecer é escrito. A sentença não é, o acordo não é simples certidão. Certo? O recurso de revista no rito ordinário não cabe só de violação à súmula vinculante, súmula do TST e violação à Constituição, mas sim violação à OJ, à lei federal, divergência jurisprudencial, cabe de tudo. Vocês perceberam a diferença? Perceberam? Beleza. Atos processuais. Professor, os atos processuais, eles são públicos. Então, a audiência é um ato processual? É um conjunto de ato processual, viu, dona Janete? É um conjunto de atos processuais. Todo ato processual, ele é público. Tem exceção, professor? Tem exceção. No segredo de justiça, quando for para preservar o interesse social ou preservar a intimidade, o juiz pode decretar o segredo de justiça. Na prática, meus amigos, vocês fazem errado. Vocês botam tudo em sigilo e segredo de justiça. Tá certo isso? Não. É só quando for preservar o interesse social e preservar a intimidade. Quer que você todo dia bota? Não, bota tudo em sigilo. A sua contestação do documento, tá certo? Não. Da sua prova, você vai falar que os atos processuais no processo de trabalho, eles são públicos, excepcionalmente, em caso de segredo de justiça, eu posso decretar o segredo de justiça, se isso for violar a intimidade ou preservar o interesse social. Um dos motivos, lembra que o Sérgio Moro uma vez pegou e tirou o segredo de justiça de uma parte, na época do Lula?
Ele falou que era para preservar o interesse social, era um desses fundamentos. Certo? Segundo, eu estou fazendo audiência. Aí a mulher fala, já fiz a audiência com uma professora, não lembro se foi da Uninorte ou foi de outra faculdade aqui do Norte, que ela falou, professor, doutor, eu quero um dano moral porque o aluno ficou me mandando nudes pelo WhatsApp e mostrou as fotos do rapaz, colacionou aos autos. Eu vou deixar aberto a audiência, aí, como a audiência é um dos atos processuais, eu posso fechar e falar, decretar o segredo de justiça, não vai ter acesso às pessoas que estão aqui na sala, que são partes e seus advogados. Então a regra é que o ato é público. Quando você abre a porta e fala assim, doutor, posso assistir a audiência? Pode, porque a audiência é pública, salvo se fosse decretado o segredo de justiça. Tá bom? Compreenderam? Qual o horário dos atos processuais? Os atos processuais são realizados das 6 às 8. 6 da manhã, de 6 às 8 horas da noite, que é às 20 horas, eu posso praticar os atos. A audiência é de 8 às 6. 6 é 18 horas. Aqui é a audiência. Os demais atos podem ser praticados de 6 às 20 horas. Certo? Não, a audiência pode ser feita de 8 a 18. Na prática é outra coisa. Na prática a gente vai aqui, normalmente o expediente vai até 2h30. Certo? Normalmente as varas atendem até 2h30. Beleza? Tudo certinho? Então, mas o que importa é na sua prova. Qual é? Ato processual de 6 às 8, sendo que a audiência é de 8 às 6. Eles são praticados em que esses atos processuais? Em dias úteis. A CLT fala que a penhora pode ser realizada no domingo e feriado, que não é dia útil? Pode, desde que autorizado pelo juiz. Já o CPC fala que citação, intimação e penhora pode ser realizado no sábado, domingo e feriado, independente de autorização do juiz. Certo? Lembra que eu falei que você vai acertar em direito, trabalho e processo civil? Apesar de você ter o melhor professor de processo civil do Brasil. Certo? Bernardo, eu sou ciumento, viu? A cada elogio, professor, eu quero 10 para mim, viu? Então, você elogiou Simone, no outro dia você me elogia. Se você, o outro curso já aprendeu isso. Quero ver se vocês vão aprender. Elogiou o Fernando, amanhã você me elogia. Elogiou o Tacano, você me elogia. Elogiou o Fábio, me elogia. Elogiou o Caneco. É Caneco, né? Caneco? Me elogia. Elogiou o Paulo? Me elogia. Certo? São os presenciais, né? Se também você estiver assistindo o Bessa, o Milk, você pode me elogiar também. Eu estou assistindo a aula do Milk, mas professor, você é excelente, gosto muito da sua aula. Viu? Vamos lá. Continuando. Certo? Notificação. Um dos atos processuais é a notificação, já expliquei para vocês. A gente chama a notificação no processo de trabalho tanto a citação quanto as demais intimações. Notificação é o gênero que comporta tanto citação quanto intimação. Certo? A notificação inicial é chamada de citação. A citação é chamada de notificação inicial. A gente já viu isso, né? Na fase de conhecimento, como é que eu notifico? A notificação é pessoal? Não, ela não é pessoal. Eu posso entregar a cartinha de notificação para o porteiro? Pode. Na fase de conhecimento, posso. Porque a citação não é pessoal. Como é que eu faço? Primeiro pelo correio. Se ele criar embaraço, não conseguir notificá-lo, aí eu cito por edital. Mas não cabe
no rito certo? Na fase de execução, a notificação, que é a citação inicial, ela é feita não pelo correio, mas sim por oficial de justiça. Neste caso, a citação é pessoal. Quando já está na execução, vou pegar dinheiro, tem que ter certeza que o cara recebeu a notificação. Se eu não conseguir notificá-lo, ele for 2 vezes em 48 horas lá, tentar notificar o oficial de justiça, não conseguir, citação por edital. Certo? A notificação, a citação inicial é para que as partes chamar para comparecer e formar o processo. As intimações é apenas da ciência dos atos que ocorreram durante o processo. Um é para começar, ele já estando dentro do processo, só é intimações. Essas intimações, que não vou falar com vocês, mas lembrando, pode ser por diário oficial, postal, oficial de justiça, eletrônica ou em audiência. Tá bom? Prazos processuais. Quais são os prazos processuais? Eles podem ser classificados legais, aqueles prazos previstos em lei, prazos judiciais, o prazo que o juiz dá, ou convencionado pelas partes. Certo? Lembrando que qual o prazo comum? Quando eu falo prazo comum no processo de trabalho, ele não diz o número. O prazo é prazo comum. Qual a duração do prazo comum no processo de trabalho? 5 dias. Hoje em dia, os atos processuais, os prazos no processo de trabalho, são em dias? Antigamente era dias corridos. Hoje, no processo de trabalho, os prazos processuais são em dias úteis. A mesma coisa no processo civil. Antigamente, o processo civil é dia útil e o processo de trabalho é dia corrido. Agora, depois da reforma, tudo é dia útil. Certo? Continuando, o juiz pode prorrogar o prazo, por caso de força maior ou a critério do magistrado, é possível prorrogar prazos. Ah, professor, já acabou o prazo. A critério do magistrado, mais um prazinho aí. Ou então força maior. Às vezes é prorrogado o prazo porque não tem condições de você protocolar aquela contestação em razão de perda da internet, fora do sistema. Então, você vai ver muitas situações que, caso de força maior, o juiz é prorrogado o prazo daquele ato. Se você não pratica o ato no momento adequado, ocorre o quê? Preclusão. Revisão do processo civil. Certo? A preclusão pode ser temporal, ou seja, passou o prazo, ele não se manifestou, preclui. Preclusão temporal. Pode ser consumativa. Você praticou o ato, então precluiu, você não pode praticar de novo. Tem um recurso. Passou, chegou, você interpôs o recurso ordinário. Ah, me arrependi, tira aí e bota outro. Não. A partir do momento que você interpôs o recurso ordinário, preclusão consumativa. Você praticou o ato, se consumou, precluiu. Tem a preclusão lógica, e às vezes cai na sua prova. Você faz um acordo. Você fez um acordo. Lembra da dona Janete? Foi lá, foi para a audiência, foi lá e fez o acordo. Quando fez o acordo, chegou em casa e foi falar para o marido dela. Ei, fiz o acordo. Tu é lesa, você fez o acordo? Isso. Aí, meu Deus, ele vai brigar comigo. Doutor, no outro dia, eu me arrependi. Aí eu falo assim, doutora, infelizmente, não cabe mais recurso. Por quê? Há uma preclusão, no mínimo, lógica. Como é que o recurso cabe se você vier a perder? Quando você faz acordo, não há perdedor nem ganhador. Não há sucumbência. Se não há sucumbência, não tem interesse processual. Então, o ato de você fazer acordo é contrário ao seu interesse agora de recorrer. Há um conflito de atos. Então, há preclusão lógica. Então, sua prova já perguntou, se eu fizer um acordo, não cabe recurso? Não cabe recurso. Não cabe recurso por quê? Porque é uma preclusão lógica. Falta interesse processual, recursal. Falta interesse de recurso. Não tem por que você recorrer, porque você não é sucumbente, você que fez o acordo. Cabe o quê? Se você fizer um acordo, cabe recurso? Vamos lá. Você fez um acordo. Como é que eu homologo esse acordo? Através de quê?
uma sentença de homologação. Dessa sentença cabe recurso? Cabe recurso? Cabe recurso? Para as partes? Não. Mas para o INSS? Sim, porque eu posso estar lesando o INSS quanto aos tributos. Que recurso cabe se for o INSS? Se é da sentença, RO. Qual o prazo do RO? Qual o prazo? 8 dias? Não. INSS é autarquia. Não aprendeu com o Caneco? Caneco deve ter dito que a autarquia, INSS é autarquia. E o prazo para fazenda pública, e a autarquia é fazenda pública, recursal, o prazo é? Para contestar, o prazo é em quádruplo. Para recorrer, o prazo é em dobro. Se a autarquia é fazenda pública, e eu estou falando de recurso, 2 vezes 8, 16 dias. Já falei isso, estão estudando pouco. Já falei, está lá no seu material. Então, estou estudando um pouco, tem que estudar mais, revisar mais, que assim, aprende, no outro dia esquece. Aprende e esquece. Dia da prova tem que lembrar. Certo? Isso é bom para você perceber. Estou esquecendo, tem que revisar. Certo? Vamos lá. Beleza. O INSS não recorreu. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ação anulatória? Não, não cabe ação anulatória. Cabe o quê? Ação rescisória, porque é um título executivo. Quando eu sentencio, não cabe recurso, transita em julgado. Se transita em julgado, é coisa julgada. Qual é a medida que cabe para desconstituir uma coisa julgada? Ação rescisória. Mas a ação rescisória não cabe pelo motivo da Janete. Ah, me arrependi. Tem que ser as hipóteses legais. Mero arrependimento não é motivo para a ação rescisória. Então, do acordo, cabe a ação rescisória, mas não por mero arrependimento. Mas dolo, coação, conluio, as hipóteses que o CPC estabelece. Tudo bem? Continuando. Também tem a preclusão pró-idicato, que é a preclusão para o juiz, e a preclusão máxima, que ele já sabe que é a coisa julgada. Certo? Preste atenção aqui, que pode cair na sua prova. Preclusão temporal. Se eu tenho um prazo de 8 dias e você interpõe recurso no 9º dia, ocorreu preclusão. Não foi? Preclusão temporal. Se esgotou o prazo, você não interpôs o recurso. Concorda comigo? Se você tem um prazo de 8 dias e antes de começar esse prazo, por exemplo, eu tive ciência da sentença, mas não foi publicada ainda. Antes de começar o prazo, aqui foi publicada. Antes de ser publicada, eu entro com o recurso ordinário. Esse recurso ordinário é antes de começar o prazo. Esse recurso era chamado de recurso extemporâneo. Antigamente, o recurso que fosse interposto antes de começar o prazo era a mesma coisa de interpor o recurso fora do prazo. Ele era intempestivo, por eu ter interposto antes de começar o prazo. Aí agora, da mesma forma como o CPC, foi cancelada a súmula 434 do TST, que falava que era extemporâneo, que era intempestivo interpor recurso antes do prazo, foi cancelado. Qual é o entendimento hoje, nos termos do artigo 218, parágrafo 4º do CPC? Se interpor antes ou durante o prazo, ele é válido. Então agora, o que era extemporâneo, o que era inválido o recurso, se eu interpor o recurso antes, ele é tempestivo. Compreenderam? Então, se o recurso nem começou a correr o prazo, eu interpus o recurso, está válido? Está válido, está tempestivo. Antigamente, isso era extemporâneo, era inválido. Compreenderam? Sim ou não? Beleza. Contagem do prazo. Isso é CPC. Vou passar bem rápido, certo? Tem um dia que é chamado dia da notificação e outro dia da contagem, né? Um dia você é notificado e na notificação você exclui o primeiro dia
e inclui o outro. Então você é notificado, você no dia exclui esse primeiro dia e começa a contar no outro. O da contagem é o dia subsequente. Um dia é um dia da notificação, outro dia é da contagem. Tá certo? O prazo no processo eletrônico, quando tem uma sentença, quando você for notificado, é quando? Quando você recebe a notificação. Se você receber a notificação e não abrir, 10 dias depois que você recebeu e não abriu, eu presumo que no 10º dia você foi notificado e começa a contar o prazo. Então não adianta, chegou a notificação, estou com medo de abrir que vai contar meu prazo. Não tem problema, passou 10 dias, você recebeu, não abriu, começa a contar, nesse 10º dia, começa a contar o prazo do recurso, ou de qualquer ato que tiver. Compreenderam? Vamos lá, preste atenção. Qual a diferença entre interrupção e suspensão dos prazos? Preste atenção. Interrupção e suspensão. Certo? Olhe para cá. Interrupção é como eu estivesse apertando o restart. Ele volta do zero. Se seu prazo era de 8 dias, teve interrupção, volta do zero. Ok? Suspensão é como se tivesse apertado uma pause. Se você tem 8 dias, já tinha corrido 3, teve uma suspensão, passado o prazo, o ato que gerou a suspensão, volta o remanescente. Se era 8, falta mais 5. Ok? Preste atenção ainda. Qual a diferença de férias do advogado e recesso forense? As férias do advogado é um mês, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Durante esse período só suspende o quê? O prazos e a audiência. Então, olha, vou botar aqui, ó, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Suspende o quê? Audiência e prazo. Do dia 20 de dezembro, vou até mudar de cor. Do 20 de dezembro a 6 de janeiro, suspende não é só o prazo e a audiência, suspende tudo, salvo matéria de plantão. Então, durante 20 ao dia 6, dificilmente você vai encontrar alguém trabalhando, vai ter uma pessoa lá, mas não é para praticar nenhum ato, só atos de plantão, atos urgentes. Certo? Depois do dia 6, esse período aqui, mudar de cor. Depois do dia 6, eles praticam todos os atos, salvo a audiência e corre prazo. Compreenderam a diferença? Então, de 20 a dia 6 não faz nada. Do dia 6 em diante, a audiência e os prazos estão suspensos, mas os outros atos podem ser praticados. Você pode ir lá, tentar buscar um alvará, tentar conversar com o juiz. Beleza? Certinho? Vamos lá. O TST equiparava esse período de recesso forense às férias. Logo, é um prazo de suspensão. Tá bom? Porque eu estou falando todo o tópico aqui já foi questão de prova, viu, gente? Todo prova. Eu também, para facilitar o seu trabalho, professor, você nunca ouvi vocês falando isso no grupo, quero ouvir vocês falando, me marquem, fico feliz. Professor, cada vez que eu faço um material para vocês, não vejo elogio. Tem que incentivar o professor a fazer material. Vamos lá. Vocês têm que ser meu coach. Vamos lá. Ó, encaminhamento de... principais prazos do processo de trabalho. Eu enumerei vários prazos. Não vou ficar enumerando com vocês. Certo? Mas recebeu a notificar a petição inicial, eu vou encaminhar essa petição inicial para quem? Para o reclamado. Vou fazer a notificação. Então, em 48 horas você faz a notificação. Depois que encaminha para o correio, 48 horas depois presume notificado. Certo? Da audiência, notificação tem prazo mínimo de 5 dias para ter audiência. Né?
Uma vez distribuída verbal a petição inicial, tenho 5 dias para reduzir a termo sob pena de perempção. A contestação oral é feita em 20 minutos. A contestação escrita é até a audiência. A exceção de competência, o prazo é de 5 dias contado da notificação. A duração máxima de pauta, 5 horas. Razões finais, 10 minutos para cada um. Qual o prazo do recurso? 8 dias, de regra geral. Tem exceção? Tem exceção. Embargo de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Lembra do Fernando? Embargo de declaração, recurso extraordinário. Beleza. Quando é que eu faço? Eu vou estudar, vai estudar comigo. Qual o prazo para pagar o depósito recursal? O prazo do depósito recursal é na data final do recurso. Exemplo. Professor, eu tenho 8 dias. Se eu interpor o recurso ordinário no 3º dia, eu pago até quando? Até o 8º. Não é a da data da interposição, mas a data final do prazo do recurso. Eu vou interpor o recurso neste dia, mas eu tenho até o dia 8, até o 8º dia para pagar o depósito recursal. Qual o único recurso que eu preciso pagar, interpor e pagar na mesma data, já tá pago? Agravo de instrumento, porque vai fazer parte do instrumento juntado o comprovante de pagamento. E para eu formar um agravo de instrumento, tem que ter instrumento naquela hora. E eu tenho que juntar o pagamento. Então já deve ter sido pago. Ok? Mas está tudo aqui. Tudo. Prazo para nomeação bem a hora, 48 horas. Qual o prazo da embargo à execução? Impugnação, sentença e liquidação, 5 dias. Se for embargo à execução para a Fazenda Pública, 30 dias. Ação rescisória, 2 anos. Né? E assim por diante. É possível o processo civil hoje em dia eu fazer um negócio processual. O juiz quer e as partes também. Vamos delimitar um novo prazo? Em vez de ser 15, vamos estabelecer um prazo menor e fazer um calendário processual. Isso eu vou estudar em processo civil. Também é possível aplicar no processo de trabalho. Até aí tudo bem? Partes e procuradores. Quem são as partes, professor? Parte é o autor e réu. Eu não falo isso para não ter... Eu estou até com alergia aqui hoje. Eu acho que eu toquei no professor Fernando. Certo? Certo? Falar direito penal... não tem competência. Então, só para facilitar a memorização, eu utilizei o A, quando você não comparece para a primeira audiência, arquiva, e R, quando o réu não comparece, revelia. Quem são as partes? Reclamante, reclamado, autor e réu. Certo? Ok? Quem é que pode ser... Quando eu falo de parte, eu tenho que saber se tem capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Quem é que pode ser parte no processo? Quem é que pode ser titular de direitos e obrigações? No processo de trabalho, qualquer pessoa física, jurídica e alguns entes despersonalizados. Então, qualquer um desses pode ser parte no processo. Mas não basta ser parte. Ele tem, além de ser parte, tem que ter a capacidade de atuar no processo, independente de ninguém. Certo? Você é parte, mas pode atuar no processo? Pode praticar atos processuais? Neste caso, você tem que ter capacidade processual, legitimidade ad causa. Nem todo mundo que é parte pode atuar no processo sozinho. Quem é que tem capacidade para atuar no processo sozinho? Aquele que tem mais de 18 anos. E se você, mais de 18 anos ou emancipados, né? Se você tiver entre 16 e 18 anos, você vai ser assistido. Se você tiver menos de 16 anos, você vai ser representado. Só que a CLT não usa essa diferença de representação e assistência. Ela usa o termo representação para englobar tanto assistência quanto representação. Nunca caiu na sua prova, mas cai muito em provas para TRT, né? Antigas. O quê? Presta atenção. Se eu tenho que ser representado por alguém, porque eu não tenho capacidade para atuar no processo sozinho, eu vou ser representado primeiro por quem? Tem uma ordem, tá vendo aqui ordem?
Tem que ter essa ordem. Primeiro, o representante legal, pai e mãe. Ah, não tem pai e mãe? Os dois morreram? Ministério Público do Trabalho. Ah, o Ministério Público não atuou? Sindicato da categoria. Ah, também não compareceu o sindicato da categoria? Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual não representou, então, curador nomeado pelo juiz. Há uma ordem de tentativa de representação. Certo? E quem representa as pessoas jurídicas? Tudo isso é direito civil. Olha como eu vou perpassando por todas as disciplinas. Processo civil, direito civil. Direito civil é quem mesmo? Ah, Bernardo também, professor Bernardo. Então ele deve ter dito que as pessoas jurídicas, a lei diz quem representa. Não é? Quem representa as pessoas jurídicas de direito privado? Aquele que tiver designado no ato constitutivo. Na falta, seus diretores. Quem representa a União? A AGU. Quem representa o Estado e o Distrito Federal? Os procuradores. Municípios? O prefeito é o procurador. Eu achei estranho quando cheguei aqui em Manaus que os procuradores não vão para a audiência, mandam um preposto, um servidor. Eu falo, quem representa o município é o prefeito ou o procurador. A minha vontade na época foi notificar pessoalmente o prefeito para falar para ele vir ou o procurador. Mas eu vi que aqui na região se entendia que o preposto, como dia de trabalho, basta ter conhecimento dos fatos, ele podia representar. Mas a lei diz que quem representa o município é o prefeito ou o seu procurador. Né? Autarquias e fundações é quem a lei ou ente federativo designar. Certo? Tudo isso, direito civil. Obrigado, professor. Vamos lá. Autarquia, Estado, município não tem legitimidade para recorrer. Às vezes, eu estou fazendo audiência, vocês chamam autarquia. E quem faz a defesa dessa autarquia é o Estado. Errado. A autarquia tem personalidade jurídica própria. Tem procuradores que vão lhe representar. Então, o Estado não tem legitimidade para recorrer, defender a autarquia. Certo? Mas tem OJ dizendo isso, então como tem OJ, eu estou ressaltando para você. Deve ser representado por procuradores próprios e não pelo Estado. Então, se é uma autarquia estadual, quem defende, quem faz a procuração, quem atua no processo? Os procuradores da autarquia e não os procuradores do Estado. Mesmo sendo uma procuradoria estadual. Por quê? Porque tem personalidade jurídica própria. Ok? Capacidade postulatória. Quem é que pode pedir no processo de trabalho? No processo civil, ele tem que ter capacidade postulatória. Quem é que pode pedir? Quem tem essa capacidade são vocês, que vão passar na OAB, já passaram, faltam alguns dias para isso ser concretizado, depois fazer a segunda fase lá de trabalho, aí vocês já têm a carteira na mão, só espera, porque não pode entregar antes. Depois você vai poder pedir tudo em juízo. Certo? A regra no processo civil, processo como um todo, só quem tem capacidade postulatória são os advogados. Em alguns casos tem exceção. Por exemplo, até 20 salários mínimos no juizado especial, você não precisa de advogado. No processo de trabalho não está vinculado com o valor da causa. No processo de trabalho, reclamante e reclamado, em regra, ele tem um juiz postulante. Você não precisa de advogado para postular na justiça do trabalho. Então você vê reclamante sem advogado, você vê reclamado sem advogado na justiça do trabalho, porque ambos têm a capacidade de postular e se defender na justiça do trabalho, chamado jus postulante das partes. Onde está isso? No artigo 791 da CLT. Professor, o jus postulante se aplica a quem e quando é que não se aplica? Sua prova gosta disso, já caiu, quero que você preste atenção. O empregado tem o jus postulante? Se você for empregado, você pode ajuizar uma ação sem advogado? Pode. Empregador tem jus postulante? Tem. O avulso tem jus postulante? Tem. No dissídio coletivo, você tem jus postulante? É facultada a presença de advogado.
Se é facultada, você pode ir com um advogado no dissídio coletivo ou sem advogado. O próprio dirigente sindical pode postular. Certo? Outra coisa, eu posso atuar no processo até instâncias ordinárias. O que é instância ordinária? Vai da vara até o TRT. Quando vai para o TST, vira instância extraordinária. Então, até o TRT eu posso ser advogado. Se eu tiver que entrar com recurso de revista que vai para o TST, embargos ao TST que vai para o TST, ou recurso extraordinário, eu vou precisar de advogado. Porque vai para a instância extraordinária. Não se aplica o jus postulante para recursos de competência do TST e STF, porque é instância extraordinária. As relações de trabalho, como não é relação de emprego, se você for pedir, não me pagaram a bolsa auxílio do estágio, o estágio é empregado? O estagiário é empregado? Não. Eu só vou pedir que se aplique a lei do estágio. Eles têm competência? Tem, porque eles têm competência para relação de emprego e relação de trabalho. O estágio é uma relação de trabalho. Mas se eu tiver que pedir, postular algo em juízo para o estagiário, esse estagiário tem que ter advogado, porque é relação de trabalho, não é relação de emprego. Ele não é nem empregado nem empregador. O empregado, empregador e avulso, ele tem o jus postulante. O trabalhador não tem o jus postulante, precisa de advogado. Porque tem que ter capacidade postulatória. Ele não tem que contratar alguém que tenha. Certo? Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, embargo em terceiro, tudo que tiver fundamento no CPC, ele tem um rito que não é da CLT, eu vou precisar de advogado. Mandado de segurança, ação rescisória, mandado de segurança, embargo de terceiro, eu vou precisar de advogado. Eu vou fundamentar onde? No CPC. Os peritos são reclamante e reclamado? Perito é um serventuário, uma pessoa que eu escolhi, é um auxiliar. Eles não são empregado nem empregador. Então, se o perito for recorrer de alguma coisa, ele vai precisar de advogado. Então, não se aplica o jus postulante. Vamos imaginar que eu não deferia os honorários periciais dele. Ele fez a perícia, não ganhou. Se ele quiser recorrer, ele já tem que ter advogado. Porque ele não é parte, não é reclamante, não é reclamado. Certo? Presta atenção. Presta atenção. Então, quem tem empregado, empregador, avulso e até instância ordinária. Quem não tem, quem não é empregado, empregador, por exemplo, as relações de trabalho, aqueles processos, aquelas demandas que for usar o CPC porque não aplica a CLT, ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, embargo de terceiro, terceiros como perito, bem como recursos que ultrapassam a instância ordinária, vá para o TST ou STF. Compreenderam? Professor, tem que ler? Tem, porque se eu falo, você entende. Se você não revisa, você não grava. E na sua prova vai cair. João interpôs o recurso de revista. Cabe. Ele precisa de advogado? Precisa, questão extraordinária. Tem o jus postulante? Não. É o passador extraordinário, vai para o TST. Então tem que analisar, memorizar essa situação para identificar no dia da prova. Fazer as questões. Já caiu? Recentemente caiu. Vamos lá. Então, e aí eu vou aproveitar aqui num segundo, parabenizar as pessoas que estão se formando hoje. Não tá? A Luana falou, professor, você vai conseguir dar aula sem eu estar presente? Eu falei, eu vou tentar. Certo? Eu falei assim, Luana, parabéns, você falou que ia pedir o vídeo do Tacano, que não ia estar, então parabéns pela sua formação. Como é o nome da colega dela? Que está se formando? Rai, né? Para mostrar mais íntimo, né? Lu e Rai, parabéns. Certo? Vai ficar guardado aí. Né? Tem um colega também? Você também? Então, parabéns aos formandos hoje.
Então, hoje e ontem, parabéns para todo mundo. Vamos lá. Presta atenção, gente. Presta atenção. Representação por advogado. A pessoa jurídica de direito privado, para ser representada de advogado, tem que ter uma procuração, um mandato. A pessoa jurídica de direito público, a fazenda pública, ele não precisa de mandato. Basta afirmar que está exercendo o cargo. Defensoria pública, dispensa mandato também. E outra coisa, praticar atos urgentes. Você é advogado. Gi é advogada. Está sem procuração. O que é que ela vai falar? Ei, esse ato é urgente? É. Para os atos urgentes, eu posso praticar o ato independente de procuração. Mas a lei me dá o prazo de 15 dias, sob pena de entender ineficaz o ato praticado, para eu juntar a procuração. Então, se eu entrar com a reclamação, falta um dia para prescrever. Eu vou lá e entro com a reclamação trabalhista sem procuração. Eu tenho 15 dias para apresentar. É válido? Sim. Observação. Se for recurso, teve a sentença, te contrataram, não te deram a procuração. Você tem 8 dias, falta um dia para você apresentar o recurso, interpor o recurso. Você interpõe o recurso independente da notificação. Mas aí não é 15 dias que você vai ter, não. Você tem 5 dias. Pegadinha de prova. Então, se você interpor o recurso, independente de notificação, independente de procuração, o juiz pode pegar e não conhecer do seu recurso. Ele fala, ó, olha, o seu recurso está faltando. Te dou 5 dias para você juntar. Se você não juntar em 5 dias, aí eu não conheço o seu recurso. Então, os atos urgentes, o prazo é 15 dias. Para recurso, tem um prazo específico, 5 dias, para juntar a procuração. Certo, doutora Janete? Compreendeu? Hein? Processando, não é isso? Eu quero entrar com recurso, eu quero entrar com a reclamação. Vai prescrever se eu não fizer isso amanhã. Falta 2 anos, falta o último dia 2 anos depois que eu sair, vai prescrever. Eu entro com a reclamação. Cadê a procuração? Tenho 15 dias para juntar. E se eu não juntar, é como não tivesse contestação para escrever. São considerados ineficazes. Beleza. No recurso. Pô, falta um dia para acabar o prazo do recurso. Não vou conseguir a procuração agora. O que é que eu faço? Entro com o recurso. O juiz vai falar, falta representação adequada. Vou no pressuposto de admissibilidade, não vou conhecer aquele recurso. Vou trancar aquele recurso. O juiz não vai fazer isso, não, de primeira. Vai falar assim, ei, você tem 5 dias para apresentar a procuração. Por que não é 15? Porque a lei fala, a súmula 383 do TST fala que é 5, não fala 15. Então, se você lembrar do 15, você pode dizer aqui depois, é 15. Não, é 5 por recurso. Ok? Mandato. Preste atenção. O mandato pode ser expresso ou tácito. Mandato expresso, vocês conhecem. É aquele que, quando chega no seu escritório, você manda fazer você pega uma procuração e um contrato de honorários embaixo, com a folha de carbono em cima, e manda, assina aí a procuração. Aí o cara assina a procuração, já assina um contrato lá de honorários de 35%. Certo? Já assinou isso é princípio da economia processual. O cara assinou aqui, já sai as 2 assinaturas do contrato e da procuração. Esse é um mandato expresso. Eu conheci de vocês, não é? Mas vamos imaginar que o cara não passou procuração. Você fez o sou OAB e vou passar. Passou na primeira fase. Aí depois vem fazer esse dia de trabalho comigo. Passou também. Aí o que é que você vai fazer? Professor, passei. O que é que eu vou fazer? Com a carteirinha na mão. Quem vai te entregar a carteira? Eu. Professor que vai do início ao fim com você. Toma aqui a carteira. Você começou comigo, ó. Toma agora. Entreguei a carteira. No outro dia você vai fazer o quê? Na frente, vai para o tribunal todo arrumado e fica lá. Cadê meu advogado? Cadê meu advogado? Olha, meu nome é tal.
Você está precisando de advogado? Aí se apresenta, o cara, não, entra aí, vai ter audiência, preciso de você. Tá bom, aí entra. Você tem procuração? Você pode atuar no processo? Você não está sem procuração. Você pode atuar no processo? Vamos imaginar que teve uma reclamação contra uma empresa, o dono da empresa chegou desesperado lá e está sem advogado. Aí você apresenta seus serviços e ela fala assim, então entra. Está sem procuração, cadê a procuração? O que é que você tem que fazer? Você tem que falar assim, doutor, a procuração, não vai falar assim, mas você vai falar, a procuração, ela é, em homenagem ao Fernando, cereja do bolo. Ó, você vai chegar a fazer assim. Você vai chegar assim e vai fazer. Ó, doutor, a procuração, o mandato pode ser tácito ou expresso. Eu não tenho procuração expressa, mas ele me passou uma procuração tácita, um mandato tácito. Quero o chamado apud acta. Eu quero que registre na ata. Ele está me atribuindo poderes aqui na ata. Registra isso que está me atribuindo poderes na ata. E aí você atua. Chamada procuração tácita ou procuração apud acta. Tem que fazer o registro dizendo os poderes que está sendo atribuído em audiência. Ok? A procuração tácita, qual é a particularidade dela? Se você, vamos imaginar, você tem uma procuração escrita e você pede para registrar a sua procuração tácita. Essa procuração tácita não supre o defeito da escrita. Se a escrita estava falha por alguma coisa, faltando assinatura, o prazo já passou, a procuração mandato tácito não supre a expressa. Então, mandato tácito, perdoe, eu falei não supre, ela supre a deficiência do mandato expresso. Certo? Então, se o mandato, sua procuração tivesse falha por algum motivo, o juiz falou, tá errado aqui, não assinou, não está discriminando os poderes, a procuração tácita, ela supre o defeito da expressa. Outra situação, quando eu faço procuração tácita, ele só dá poderes gerais, não dá poderes especiais. Então, aquele que tem a procuração tácita, ele não pode renunciar, confessar, transigir, receber, nem subestabelecer. Então, você entrou na sala, aí ele fala assim, não, o reclamado quer renunciar, o reclamado quer desistir, o reclamado quer alguma coisa, poder especial, ele não pode. O reclamante, reclamante entrou pelo juiz postulante ser advogado, você chegou lá, se apresentou, aí tá bom, gostei de você, vou te contratar. Aí no início da audiência falou, doutor, eu quero desistir. Ele quer desistir. Você pode pedir desistência por ele? Você não tem poderes especiais para desistir, renunciar, transacionar, bem como subestabelecer, que é o caso clássico. Ó, você foi na audiência e te deram procuração tácita, registrada na ata. Aí, depois que teve a sentença, você fala assim, não vou continuar mais no processo não. Vou subestabelecer para outra pessoa, para outro advogado. Você pode subestabelecer? Não, porque subestabelecer precisa de poderes especiais. E o mandato tácito não dá poderes especiais, só poderes gerais. Qual outro poder especial que precisa ter na procuração? Para você declarar hipossuficiência, o CPC diz que você tem que ter poder especial. E a procuração tácita não te dá poder especial, só poderes gerais. Da Tatarai, da Datrei, pronto, fala. Se eu fosse na época, eu falei, eu não posso, como procurador, mas ele pode, renunciei. Ele está lá, não está? O autor está. Aí, nesse caso, o autor vai lá e renuncia. Eu não posso, mas ele pode. Não pode, doutor? Pode. Então, ele está falando isso agora. Pode, você pode fazer um expresso depois, mas ali aquele é para praticar atos na audiência normalmente. Poderes gerais. Tá bom?
Observação aqui, vamos lá. Subestabelecimento. Quem é que pode... Não cai... Tudo aqui é só para você passar a leitura, certo? Vou aqui no foco, que cai mais. Pediram, professor, só dê o que importa. Eu falei, rapaz, não consigo não, eu só ensino tudo. No dia da sua prova, pode cair alguma coisa, eu quero ter falado tudo. Lembra que eu prometi? Que tudo que cair na sua prova, eu terei dado, ou está no material. Não confie só no que eu falei, não. Leia o material. Tá bom? Continuando. Uma coisa é assistência judiciária gratuita, outra coisa é benefício da justiça gratuita. A assistência judiciária gratuita, para você ser beneficiário da justiça gratuita, você tem que preencher 2 requisitos. E qual é o objetivo normalmente de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita? Eu não quero pagar despesas, eu não quero não pagar despesas e ser assistido por sindicato. Então, quando você pede a assistência judiciária gratuita, eu preciso preencher 2 requisitos para ser beneficiário. Qual é? Primeiro, ser beneficiário da justiça gratuita. Uma coisa é a assistência judiciária gratuita, um é maior que o outro. Visualize aqui. Assistência judiciária gratuita, outra coisa aqui dentro, benefício da justiça gratuita. Certo? Para ficar mais fácil de entender, vou inverter. Certo? Benefício da justiça gratuita, não quero pagar as despesas processuais. E para eu não pagar a despesa processual, eu tenho que preencher uma das hipóteses de beneficiário de justiça gratuita. Quais são hoje em dia? Ganhar igual ou inferior a 40% do regime geral da Previdência, ou seja, ganhar menos do que R$ 2.212. Esse cara que ganha um salário mínimo, ele é beneficiário da justiça gratuita, não paga custas como regra, não paga despesas processuais. Ou então o cara pode ganhar mais do que isso, ele pode ganhar R$20 mil, R$10 mil, é mais do que 40% do regime geral da Previdência? É mais que 2.212? É, mas mesmo ele ganhando 10 mil, ele gasta 9. E ele não tem condições de arcar com as custas processuais. Então, ele pode comprovar em juízo, não é mais agora, preste atenção, isso veio com a reforma. Não basta a declaração, agora eu tenho que comprovar o estado de miserabilidade. O que é esse estado? O estado de não conseguir pagar as custas sem prejuízo da sua sustento da sua família, do seu sustento e da sua família. Então, aquele que ganha menos que 2.212, menos 40% do regime geral da Previdência, é beneficiário da justiça gratuita, ou quem ganha mais e comprova a sua hipossuficiência. Ele não vai pagar as custas processuais. Compreenderam? Uma coisa ou outra. Não basta declarar, tem que comprovar hoje em dia. O CPC fala, basta a declaração. A CLT exige a comprovação. Compreenderam? Beleza. Se esse cara for beneficiário da justiça gratuita e, além disso, for assistido por sindicato de classe, beneficiário da justiça gratuita e assistido por sindicato de classe, além de não pagar as custas, ele vai ser assistido por sindicato, logo ele não vai pagar nenhum dos honorários nesse caso dele. Uma coisa é custas processuais, o outro ele quer gratuidade geral, não só de custa, mas de atuar no processo. Compreenderam a diferença? Sim ou não? Beleza. O que é interessante ressaltar o benefício da justiça gratuita. Está onde, professor? No artigo 790, parágrafo 3º e 790, parágrafo 4º. Vocês não podem deixar de ler o artigo 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º da CLT. Veio com a reforma algumas coisas. Olha, o benefício da justiça gratuita pode ser requerido pelas partes? Pode? Pode ou não pode? Pode, pronto. Pode ser requerido pelas partes? Sim, na petição inicial eu peço benefício da justiça gratuita.
O reclamado pode pedir benefício da justiça gratuita? Pode também. Ele pode ser uma empresa, o empregador doméstico, e falar, não tenho condições de pagar. Mas tem que comprovar que não tem condições. Então, recapitulando. Pode ser requerido pelas partes o benefício da justiça gratuita? Pode. Como também o juiz pode dar de ofício. Ninguém requereu, eu analiso o processo e verifico que aquele cara ganha um salário mínimo. É menos que 40% do regime geral da Previdência? Sim, eu posso dar de ofício. Então pode ser de ofício ou a requerimento. Não basta agora a declaração, tem que ter a comprovação. Mesmo o CPC dizendo que não basta que tem que ter poderes especiais. Não basta agora um advogado com poder especial falar, meu cliente não tem condições de arcar com o processo. Eu tenho que comprovar que esse meu cliente não tem condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo dele e da sua família. Certo? Compreenderam? Continuando. Até quando eu posso pedir o benefício da justiça gratuita? Em qualquer instância. Eu não pedi na fase de conhecimento. No recurso eu vinha pedir. Eu posso pedir no recurso? Eu não pedi na petição inicial, nem na contestação. Mas depois da sentença eu pedi no recurso. É possível? Sim, em qualquer instância, inclusive na fase recursal, eu posso pedir o benefício da justiça gratuita. No início da reclamação, eu tinha dinheiro. Meu sogro estava com dinheiro. Eu não pedi justiça gratuita. Quando veio a condenação, ele falou, no recurso, eu quero justiça gratuita. Eu posso pedir? Posso. Porque eu posso requerer em qualquer momento processual. Até a fase recursal? Sim. Na fase recursal é possível? Sim, desde que seja dentro do prazo alusivo ao recurso. Dentro do prazo do recurso, eu posso pedir benefício gratuito. Certo? De ofício a requerimento. Qualquer momento processual, inclusive no fase recursal. Certo? E se eu pedir, eu entrei com RO. Preste atenção. Estão prestando atenção? Olhe para cá. Preste atenção. Quando eu interponho um recurso ordinário, eu tenho que pagar custo e depósito recursal. Não é isso? Custas e depósito recursal. Eu não quero pagar, vou pedir justiça gratuita. Então, eu vou interpor sem pagar. Aí o relator, lá no TRT, vai ver se vai deferir ou não deferir minha justiça gratuita. Se o relator entender, não, você não tem direito à justiça gratuita, o relator não pode trancar meu recurso. Ele vai falar assim, olha, eu vou indeferir sua justiça gratuita. E vou te dar um prazo agora para você recolher. Você recorreu sem pagar porque você pediu justiça gratuita. Mas eu vou indeferir justiça gratuita e vou te dar um prazo para recolher as custas. Eu não posso pagar, indeferir justiça gratuita e já trancar o seu recurso. Eu posso indeferir a justiça gratuita e te dar um prazo para você recolher agora. Um prazo de 5 dias, te dou 5 dias, vai lá, recolha. Recolha as custas porque eu indeferi a justiça gratuita sua. Certo? Beleza? Acorda. Vamos lá. Para ter benefício da justiça gratuita, precisa estar assistido por sindicato de classe? Não. Antigamente, para eu ter benefício da justiça gratuita, eu tinha que estar assistido por sindicato de classe. Hoje em dia, não. Basta você ter uma das duas hipóteses. Ganhar menos ou igual a 40 salários mínimos. Menos ou igual a 40% do regime geral da Previdência ou comprovar a hipossuficiência, a miserabilidade. Certo? O empregador pode requerer o benefício da justiça gratuita? Pode? Pode, mas tem que comprovar. Não basta declarar, não tenho condições. Prova. Beleza? O benefício da justiça gratuita, hoje em dia, antigamente não era assim não, tá bom? Presta atenção. O benefício da justiça gratuita, hoje, isenta depósito recursal e custas. Antigamente só isentava as custas. Depósito recursal você tinha que recolher.
O beneficiário da justiça gratuita, antes da reforma, não pagava a custa, mas tinha que recolher o depósito recursal. Hoje, com a reforma, o beneficiário da justiça gratuita não paga nem custa, nem depósito recursal. Compreenderam? Lembrando, justiça gratuita é para não pagar despesa. Você foi um cara reiteradamente causou litigância e má-fé, ou foi protelatório dos seus embargos. Isenta a multa? Não. Então, o benefício da justiça gratuita não isenta multa. Certo? Se eu apliquei a multa é porque você praticou um ato errado no processo. E aí, o benefício não vai isentá-lo. Você não vai pagar custa, nem depósito recursal. Multa vai pagar? Vai. Presta atenção. Dormiu bem, Gi, hoje? Hein? Foi sua festa ontem, então você não está com sono, mas acorda. Vamos lá. Te dei os parabéns também ontem? Desejei. Mas é porque eu pensei que era ontem, pô. Não é hoje? Então, pô, parabéns, Gi. Vamos lá. A Luana, porque eu pensei que era ontem. Ontem eu dei os parabéns para você primeiro. Aí a Luana falou, hoje eu não vou. Conduta correta dela. Avisa antes, professor, hoje eu não vou. E se explica. Se explica porque não vai, ó, eu não vou. Já vai pegando o ritmo da segunda fase. Segunda fase, o pessoal tem que explicar porque não vai. Professor, eu não vou hoje porque esse motivo não é legalmente justificado. Comparei essa aula. Não, é doença, é morte. Aí tem prioridade. Vai lá. Que a vida. Certo? Mas aí isso se acostuma. É bom acostumar agora. Que na segunda fase você tira um de letra. Vamos lá. Ó. Que intervalo. Não, ó. Vou falar aqui depois. Tá bom. Intervalo, gente. 10 minutos. Corre lá para tomar